tipo, indagam muito sobre o porquê que surgiu, que se a gente realmente é da Amazônia, se a gente é indígena, surge todo essas que a gente mais perguntas, né? E você tem que estar o tempo todo ali se atualizando, né? Principalmente hoje em dia, que o mercado, a evolução do mercado hoje, ela é muito grande. Uma das maiores dificuldades na rotina de uma empresa, no geral, né, é a falta de estabilidade em si, porque você não consegue traçar algo. Todo mês eu vou faturar isso aqui. Aí o pessoal, a curiosidade, fala, nossa, vocês vão vender isso aqui? Fala, vamos. Aí tinha gente que falava, nunca comi um hambúrguer artesanal. O pessoal que vai lá até hoje, eles são muito receptivos com isso. Eles veem, olha, tem umas coisas diferentes, acho que eu vou provar. E a gente nunca teve assim muita dificuldade, não. Chega no máximo, né? Porque você vai ter a clientela da região. Só que, tipo, a clientela da região ali, ela não vai te comprar todo dia, Sim, não vai sim. ter... Aí você tem que começar a angariar pessoas de outras regiões. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo. Eu, Alisson, da Speed, diretamente dos estúdios BNP, com a minha equipe maravilhosa da Recri. Por favor, uma salva de palmas para vocês. Que isso, ó. Eu puxo. Isso tudo é para tentar conseguir um desconto no final do mês, tá? Brincadeira, os caras são feras, estão aí com a gente. Inclusive, se você estiver precisando de uma produtora para fazer um material audiovisual do seu negócio, olha o jabá agora, hein? Chama os caras da Recri. A nível nacional, atende? Internacional. Inclusive, eu tô sabendo aí que, né, papai vai dar uma viajada para fora, né? Tá fazendo um documentário pra Amazon. Olha, é pra Amazon? Pode falar? Agora já era. Se não podia... Pode falar? Não, né? Corta aí, produção. Ó, cupomzinho BNP10, chamou na Recri, já tem 10% de desconto em todo o orçamento que fizer. Mas podia falar o negócio da Amazon? Não? Então deixa quieto. Corta aí, produção, por favor. E estamos aqui, eu ia fazer a piada da Amazon, entendeu? Pô, mas não deu certo. E de Amazon em Amazon a gente já vai falar. Bom, queria agradecer também aos nossos patrocinadores, CDM Finança, McCoy's Pickle Factory, Pris Food, Jummy Queijos. Cara, os queijos da Jummy são sensacionais. Olha, eu provei um essa semana. Pris Embalagem, não deu para provar a embalagem de comer, mas é uma ótima embalagem para o produto. Da 20 Gourmet Brasil, Junior Food Service, os melhores molhos aí pra galera que acho que vocês devem conhecer, se já não usam, né? É difícil achar alguém que não usa, porque é muito bom. O Rei do Boné, Quantum Pão. Grande abraço pro Nick e pro Anderson lá, estão botando pra quebrar lá na Quantum 3.0. Speed Foods Distribuidora, nossa queridinha do coração, e @usebnp. Camisas exclusivas do seu podcast preferido, @usebnp oficial. Vai lá, cupomzinho primeira 10, você garante uma camisa exclusiva do Burger no Papo, um 10% de desconto ainda, e se pagar no Pix ainda eu sei que tem mais 3% lá de desconto. Fechou? Eu tô aqui com a Dani e o Renan. Caraca. Primeira vez que vem alguém... Beleza, vocês não estão lá, mas representam o estado do Amazonas, aqui da Amazon Burger. Sejam muito bem-vindos. Prazer conhecer vocês. Que estão aqui em São Paulo, aqui do ladinho, né? Meus vizinhos aqui no Limão. É Peruche ali, né? Parque Peruche, Casa Verde, né? Limão. É tudo bem pertinho ali. Ali dos bairros. Uma hamburgueria artesanal com identidade amazônica. Isso. Que legal. Essa vai ser curiosa, hein? A gente sempre fala aqui no podcast, né, sobre essa questão da identidade, da característica e o quão importante isso é para o negócio, né? Você conseguir impor uma identidade e permanecer nela falando sobre a cultura ou sobre um tema específico. Tem muitas hamburguerias temáticas, de jogos, de super-heróis, enfim. Mas a gente dificilmente vê hamburguerias temáticas com questões regionais, né, do nosso país. Então... vai ser interessante. Sim. Inclusive as pessoas quando vão visitar, elas, tipo, indagam muito sobre o porquê que surgiu, que se a gente realmente é da Amazônia, se a gente é indígena, surge todo essas perguntas, né? Bom, então pra gente começar da melhor forma, conta um pouquinho pra gente primeiro o que vocês faziam antes do burger,
né, assim, uma pincelada aí pra gente entender como que vocês entraram nessa área e a gente vai caminhando. Então, quando eu vim para São Paulo, eu já trabalhava na parte de lanche, né? Só que era aquele lanche bem específico de rua, que a gente chama de rua, né? Uhum. Que é o lanche que você compra industrializado e só prepara. Só prepara. E, tipo, em uma praça no município de Parintins, onde tem o evento cultural lá, o Que é Festival muito de grande, Parintins, né? que é Eu acho que é tão grande quanto o Carnaval aqui, ou se não for maior, tipo, né? ele tem o Parintins, ele tem muito esse espelho do Carnaval, né? Uhum. E também Parintins ele exporta os artistas de lá para trabalhar no Carnaval aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil. Inclusive eu, quando vim para São Paulo, o meu primeiro trabalho em São Paulo foi no Carnaval. Trabalhei no Carnaval por uma temporada, né? E depois trilhei outros caminhos, né? Não, eu vi assim, não é muito, a minha área não é muito o que eu quero, e eu vou voltar porque realmente eu vou dar continuidade, né? Porque Vou dar você já continuidade tinha costume de fazer, né? ao que eu já fazia. E foi basicamente isso. Depois do Carnaval, peguei e comecei a trilhar de novo, voltar para o caminho, né? Que eu já tinha, que era a parte da gastronomia. E você, Dani? Então, eu sou nutricionista, formada em nutrição. Então, sempre trabalhei com alimentação. Sempre, desde sempre. E eu sou paraense, no caso. Não sou lá do Amazonas, mas somos vizinhos da região amazônica. E lá em Belém, depois que eu terminei a faculdade, eu não conseguia emprego na minha área. Então, veio a ideia de vir para São Paulo, né? Tentar uma oportunidade. E aí também eu não conseguia na minha área. Aí então foi quando eu comecei a arriscar na parte que fosse mais semelhante, que seria trabalhar em restaurantes, mas não necessariamente como nutricionista. Então foi aí que eu fui parar em uma hamburgueria. Só que já como atendente, já não era como nutricionista, que teoricamente era o mais próximo ali, Sim, né? sim. Eu falei, vou trabalhar para não ficar longe da parte da alimentação e futuramente eu tento continuar buscando algo melhor. E aí foi lá que a gente se conheceu. E foi onde a gente começou a nossa história e também de onde surgiu a ideia de ir ter uma hamburgueria, porque foi onde a gente conseguiu ter experiência. A gente se aprofundou ali na rotina, tudo. Eu falei, vamos então tentar fazer algo por nós, para nós, né? E colocar a nossa cara, a nossa identidade, que a gente nunca desapegou das nossas raízes, né? De onde a gente vem, é a nossa essência. Então a gente queria colocar isso no nosso negócio, né? Não, e o legal, assim, vocês vieram de lá para se conhecer aqui. Sim, é uma curiosidade. É uma curiosidade, uma coisa que todo mundo pergunta, vocês vieram juntos de lá? Tipo, não, a gente se conheceu aqui. Aí o pessoal fala, nossa, vocês moravam praticamente do lado, vieram para outro lado do país para se conhecer. O destino é muito louco. A vida tem dessas coisas, né? Então... Legal. Mas, e aí, como que foi assim? Vamos lá, você começou a trabalhar com comida, né? Aqui também, Então, eu comecei na hamburgueria, que ficava lá em Santana, na Voluntários da Pátria, o nome é Burgermet. Tipo, comecei lá, sou muito grato pelo aprendizagem que eu tive lá. E de lá, passei 3 anos e poucos lá. Uau. Fiz todas as funções. Como eu nunca tinha trabalhado de CLT, então eu comecei como auxiliar de cozinha, limpava, lavava as coisas, fazia o básico, né, dos alimentos. E cheguei até na função de gerente operacional da hamburgueria. E dentro desse espaço de tempo, a Dani participou de uma seleção lá de currículos. E aí, a gente sempre analisava pessoas que vinham de fora, que não eram de São Paulo. E dentro desse currículo eu observei o dela, que era muito próximo,
Mas nesse momento nenhum ainda tinha interesse algum, né? O A gente interesse não era sabia nem que o outro existia. o interesse era Mas profissional. era profissional. Sim, aí eu te Mas analisando. foi você que contratou ela, então. Isso, na avaliação de currículo, a gente Legal. fez entrevista, tudo, fez a parte dos testes, tudo. E eu cheguei até então, meu patrão, eu falei, ó, eu acho que é a pessoa ideal pro momento, né? Porque é uma pessoa que tá vindo de fora, tipo, não tem uma experiência vasta na área. A gente pode ensinar da maneira que a gente quer que a pessoa desenvolva o serviço e vai ser bom. E foi que acabou dando E certo. acaba virando uma via de mão dupla, que é uma Acabou dando oportunidade certo, também, né? pra que a gente virou uma parceria que a gente tá até hoje, né? Já são 5 anos, então já deu bastante resultado, né? Foi a partir de uma entrevista de emprego que acabou dando resultado aí pra vida, né? Mas começou assim, eu, tipo, nessa hamburgueria, tipo, a gente começou assim, desse jeito, tipo, através de uma entrevista de emprego que deu O muito legal é certo. que isso tudo trouxe uma experiência grande para vocês. Vocês tiveram a oportunidade de vivenciar o negócio em si, né? Antes de ter o de vocês. Hoje, assim, não entrando muito no que é hoje ainda, porque a gente vai chegar lá, mas vamos tirar uma linha de comparação, olhando o que vocês atuavam antes como operadores lá e hoje tendo o negócio. Qual a maior diferença que vocês enxergam de uma coisa para outra? Então, assim, como lá a gente vivenciou tudo, né, do básico ao avançado, porque, no exemplo, eu entrei lá como auxiliar e saí de lá já num cargo bem mais. Só que chegou um tempo que a gente que praticamente administrava já tudo, né? Tipo, os donos administravam a parte financeira, normal, né? Mas aí a gente administrava a parte de operação, Tinha contrata, essa não liberdade contrata, já de tinha essa conseguir liberdade de liderar a tudo. equipe, né? Aí se abria a loja, fechava a caixa, fechava tudo, né? Então já era a gente que fazia isso. Então a gente começou a observar isso e chegar nesse consenso. De sentir que talvez estivéssemos prontos o para porquê, dar outro passo, o porquê né? a gente não direciona algo que vai retornar para nós, né? Sim. Porque lá, querendo ou não, você trabalhando muito ou pouco, a gente, no final do mês, Tinha um você limite, tinha o né? limite que era aquele. O crescimento é limitado, Então, normal. E assim, ó, a gente sempre vai ver situações. É natural que, obviamente, vão ter pessoas que vão preferir trabalhar e trabalhar numa empresa e nada contra isso. Muito pelo contrário, eu acho que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? E ter boas pessoas na equipe faz toda a diferença, faz o negócio crescer. Mas existem pessoas que têm uma pequena formulação no DNA alterado lá que nasceram para empreender. E mesmo que trabalhem para alguém, em algum momento isso vai despertar e vai deslanchar em abrir um negócio, em tentar arriscar alguma coisa, em tentar fazer alguma coisa. Eu acho que tudo isso eu vejo diferenças, claro, entre você ser o empreendedor e ser o operador. Tem diferenças, sim, com certeza, principalmente na parte de administrar o negócio, porque quando você está na condição de operador, teoricamente você tem só a sua função. Sim. Né? Então você é responsável por fazer bem aquele trabalho. E no papel de liderança é diferente. Você tem muitos tem que olhar assuntos. Tudo, né? Você tem que ser, assuntos para lidar. no mínimo, ter um conhecimento básico de cada área, mesmo que não seja a sua especialidade. Um conhecimento básico de contabilidade, da parte financeira, tudo, né? alimentar, gestão. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. E na verdade você tem que estar o tempo todo ali se atualizando, né? Principalmente hoje em dia, que o mercado, a evolução do mercado hoje ela é muito grande. É uma constância muito grande. Então você precisa disso, né? De estar o tempo todo se atualizando. Sim, sim. Então, respondendo à pergunta, a questão do empreendedor, você percebe, você nota, tipo, que você tem a dificuldade, né? Porque vai ter mês que você para ali no tempo e você pensa, nossa, o que eu tô fazendo? Hoje eu não consigo, esse mês eu não consegui fazer nada além de levantar e ir para a loja e fazer o vice-versa, voltar a dormir e fazer isso. Então, tipo, tem tudo isso, porque você fazendo só o seu serviço de CLT ali, prestador de serviço, você consegue ainda, né, fazer uma vida, um social. Sim, sim. E às vezes você como empreendedor, você não consegue fazer isso
Porque Existem fases, né? A gente analisa muito isso e entende o seguinte, se você tem um objetivo, um sonho, você tem que, de fato, estar disposto a pagar o preço. sim, você Exato. em algum momento você vai ter que abrir mão Você vai até ter que abrir chegar mão ao de momento. algumas coisas. Você já tem filhos? Então, como casal a gente não tem, mas eu tenho 2 filhos. Tá. Então, você abre mão, às vezes, de convivência, de estar junto, de uma série de coisas, mas em compensação, quando você tem um objetivo muito claro, um propósito claro, isso ele entra em equilíbrio porque você sabe que lá na frente você vai colher os frutos, Sim. né, disso. Eu acho que são fases mesmo, assim, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades na rotina de uma empresa, no geral, né, é a falta de estabilidade em si, porque você não consegue traçar algo todo mês eu vou faturar isso aqui. Uhum. Não, tem meses que é mais, tem meses que é menos, então você precisa fazer um equilíbrio de pratos ali o Sim, tempo sim. inteiro. O tempo inteiro. Aí, esse mês você aplicou uma estratégia X, deu certo, daqui um mês essa mesma estratégia já Já vai não dá. saturar e não vai mais dar certo. Então, você já tem que pensar em uma nova. E nisso, ir se atualizando o tempo todo. Hoje, uma coisa que exige muito de nós hoje em dia é estar antenado em estratégias de marketing, Legal. para poder fazer o negócio continuar girando, né? Então, tudo isso é uma certa pressão, né, que surge ali no dia a dia e você tem que estar disposto. E junto disso, tem a pressão das dificuldades, né? Atrás vem a equipe que está com problemas de convivência, os boletos que estão chegando, os impostos que estão vindo, então tudo isso fica aqui o tempo Gera um inteiro, acúmulo né? de pressões nas nossas cabeças. Exatamente. Então, aí a gente tem que ficar, mas eu tô fazendo isso por um motivo, né? Pelo menos nós dois temos motivos muito semelhantes, motivações semelhantes, né? Uhum. Tudo relacionado à nossa família, principalmente. Então, isso se torna a nossa motivação. Falei, não, eu tenho que continuar para poder chegar onde eu quero, né? Vocês iniciaram então saíram depois da hamburgueria lá que tava e iniciou quando a de vocês? A gente iniciou em 2021, 2021. foi em novembro de 2021, e a gente iniciou numa garagem, né? Acho que a maioria das hamburguerias Tem uma galera ela que inicia em uma garagem, né? E a gente foi atrás, na verdade, a gente mudou meio que radical. Até de casa, tudo, a gente procurou uma casa nova. Por coincidência, essa casa tinha uma garagem, que era à beira de rua, e a gente já cheguei lá. aproveitou a oportunidade Aí disso pra- a gente olhou, né? Disse, vamos. Vai ser aqui, a gente vai tentar aqui. Aí nisso, tipo, pedi as contas da hamburgueria, recebi o que tinha que receber e investi tudo em material. Na verdade, nós investimos, né? Tudo em material. Pegamos o nosso dinheiro da rescisão, investimos tudo em material dentro da hamburgueria. E um fato curioso que, por ser dentro de uma comunidade, era dentro de uma comunidade, muitas pessoas elas olhavam com uma cara assim, nossa, você está fazendo algo com, tipo, que a gente já comprou balcão refrigerado, Uhum. sistema de exaustão, tudo, tipo, seguindo meio que um padrão do que a gente trabalhava. Claro que não era Mesmo. não tinha o padrão, aquele A alto mesma padrão. estrutura, né? Mas a gente tentou fazer uma estrutura para que, tipo, em algum momento o pessoal fosse lá e visse, não, pô, mas eles estão tentando fazer algo diferente e vamos acolher, né? Sim. O nosso plano era esse, era fazer algo bem feito, independente do tipo de serviço, se era para pessoas de baixa renda ou para pessoas de classe média alta, tanto faz. Pra gente, o importante era o serviço ser bem feito. Sim. E aí, como é que foi esse desafio de tentar montar Então, a gente... numa região que o espaço já não devia ser muito grande, Sim, né? Também. o espaço, tipo, eram 20 metros quadrados. Uau. Tipo, era Acho que era pequeno. até menor que esse espaço que a gente tá aqui agora. E aí, quando a gente começou, a gente fez toda aquela divulgação, né? E o pessoal, a curiosidade, falou, nossa, vocês vão vender isso aqui? Eu falei, vamos. Aí tinha gente que falava, nunca comi um hambúrguer artesanal. Ainda temos isso, né? Sim. Ainda temos Tipo, muito não, isso. hoje vai gente
comprada. Gente que eles falam, eu nunca comi e eu vim aqui porque alguém indicou lá da comunidade tal, tal, tal. Porque a gente mudou de endereço, mas não mudou. Não foi assim radical, não mudou para Não outra foi pra região muito da, longe, né? de Longe, São né? Paulo, né? Ficou perto. Então tem muita gente que ainda faz isso. Fala, eu vim aqui, vim experimentar. Há muita comparação com empresas tipo multinacionais. Eles falam, nossa, é totalmente diferente do fulano. Então, tipo, pra gente isso é muito bom. Mas a questão da dificuldade foi introduzir pro pessoal, tipo, que é bom, tipo, que o hambúrguer artesanal ele é bom, porque o pessoal, eles tinham como bom na época, o hambúrguer industrializado. E muita gente perguntava, você não tem aquele que vende no mercado? A gente fala, não, infelizmente a gente trabalha com esse outro aqui, felizmente para nós, né, que ele é bem... Bem mais é, Aí a pessoa fala, então, eu não quero, porque eu gosto daquele. Aí foi um ciclo, você foi quebrando paradigmas para essas Fomos pessoas, quebrando patrões, até eles é aceitarem que, tipo, que aquele era bom também. A gente começou, tipo, vamos pegar. O que a gente fazia? Tipo, Dia das Crianças. Te distribuía pro pessoal. Hambúrguer, tipo, pegava, distribuía, fazia ali, distribuía, porque não era só as crianças que iam comer, né? Os pais Sim, sim. iam lá experimentar. De uma forma indireta, acaba Sim. sendo uma Aí forma de eles, você alcançar, né? o eles iam pessoal. ver que era bom, né? Que, Uhum. tipo, tinha um sabor diferenciado e eles acabavam depois vindo comprar. Falava, no Dia das Crianças eu acabei experimentando e meu filho gostou, agora ele só vive pedindo para comprar Legal. essas coisas. E foi assim, a gente foi evoluindo dessa forma. Mas foi um desenvolvimento bom, assim, até hoje temos clientes tem cliente que está com a gente desde o dia 1, do primeiro dia, Legal. e compra com a gente até hoje. Tem cliente Então, que aparece e fala assim, eu comprava de vocês lá da garagem, eu nunca tinha vindo aqui no espaço e tal, mas que bom que vocês evoluíram bastante e tudo. Mas ele fala que lembra da gente da garagem, nossa referência é a garagem, tipo... acho que a maioria dos clientes lembram da gente por causa disso, assim, né? O conceito é um conceito Vocês trouxeram a característica do conceito amazônico para o negócio. O que tem de característica lá? Assim, é a forma de fazer ou é o nome? Então, assim, essa parte da identidade amazônica, a gente inseriu ela, de fato, só quando a gente abriu a loja física, com salão. Né? Quando a gente fazia lá na garagem, até pela questão de estar começando, não ter nome, Espaço não ser também, conhecido, né? Não tinha o espaço nem nada. Não que agora a gente seja famoso, né? Mas na época menos ainda. Então lá a gente fazia mesmo tradicionalzão. Era cheeseburger, x-salada, o básico. Aí quando a gente mudou para o espaço físico, que a gente decidiu colocar a parte da identidade de verdade. Não só na decoração, mas também no cardápio. Atualmente a gente está com três hambúrgueres regionais e uma porção. Tá. Né? Aí de ingredientes, a gente trabalha com geleia de cupuaçu, com pimenta. Nossa, é muito bom, hein? Queijo coalho, castanha do Pará, jambu, que também Jambu que é o que faz o tacacá, né, que é mais popular, e o tucupi. E a porção é o bolinho de pirarucu, que é um peixe de água doce, né, que lá existe a cultura de salgar ele e é utilizado como bacalhau, é conhecido como bacalhau da Amazônia. Então, atualmente a gente está com esses 4 itens. E aí, como é que você aplica um tacacá dentro do negócio? Você serve como? Você faz como? A gente faz com carne mesmo, normal. É porque assim, na verdade, a gente não serve o tacacá em si. Aham. A gente usa alguns ingredientes que são... Você faz uma releitura do tacacá para aplicar na a gente usa alguns ingredientes que usa no tacacá e usa no hambúrguer. Monta Legal. dentro do hambúrguer. O formato em si é hambúrguer mesmo. Pão, carne, né, o queijo, aí já inclui o jambu no tucupi cozido e a castanha do Pará picada para que dá o sensorial, né? De dar uma crocância dentro do hambúrguer. O jambu já dá aquela leve... Dá uma dormência. Dormência. Nossa, dormência. eu ganhei uma vez uma cachaça de jambu. Nós temos lá também. É surreal, é muito também. bom. Um amigo, ele foi numa feira que teve, aí ele trouxe para mim provar e é muito boa.
Sim. para cozinhar, então Inclusive sensacional. a gente tem amigos, né, que eles ligam e perguntam: você tem a cachaça para vender? Porque eu tenho um conhecido aqui, que ele é aqui de São Paulo, e eu quero mostrar para ele, porque ele ficou curioso de saber como é. E ela tem mesmo uma curiosidade, né? É diferente, né? Algo diferente. Cara, é legal, assim, a gente vê muita hamburgueria que às vezes trata algumas questões regionais e até em algumas viagens já que a gente fez e viu em outras regiões, tem muitas vezes até o pessoal da própria região tem essa dificuldade de colocar algo regional no cardápio. E aí tem vocês aqui em São Paulo, né, que bem que é um pouquinho, um pedacinho do Brasil inteiro, né? A gente tem cultura, tem essa mistura de culturas, de gastronomia do mundo inteiro praticamente aqui, e principalmente do Brasil, vocês trazendo essas receitas, esses ingredientes para aplicar. Sim. Como é que foi a recepção da galera disso? Porque você sabe que a galera, né, tem muito essa coisa de resistência, de não conhecer. Como é que tem sido isso aí? É uma pergunta que a gente recebe muito também, isso. E, para surpresa da maioria, foi uma recepção ótima, de verdade. Assim, a gente não tem do que reclamar. O pessoal que vai lá até hoje, eles são muito receptivos com isso. Eles veem, olha, tem umas coisas diferentes, acho que eu vou provar. E a gente nunca teve assim muita dificuldade, não. Tem o pessoal que não, né? Que não gosta, que vai né? mesmo Normal. no clássico, Uhum. normal. Mas aquela pessoa que tem a curiosidade mesmo alimentar, que gosta de experimentar coisas novas, eles recebem muito bem. Estão sempre dispostos a experimentar. Eu recebi essa semana agora uma amiga nossa que veio lá de Natal. Ela veio para um tratamento médico aqui, ela trouxe uma porrada de bombom com cupuaçu. Ai, muito Nossa, bom, né? que delícia aquilo. Eu sequestrei tudo pra mim. bom. Eu adoro cupuaçu. Eu evito A nossa ter... geleia, ela lembra um pouco o recheio desse bombom. que ela só não de tem o cupuaçu. chocolate, né? Que esse bombom, ele é envolvido... A geleia é envolvida no chocolate, né? Isso, a nossa isso mesmo. geleia é só a geleia sem o chocolate, mas E tem ela o tem ardor essa da característica. pimenta também, né? que dá uma Dá uma equilibrada, né? uma diferença. Legal. Uma coisa curiosa. E aí, a casa em si? Então, vocês trabalharam toda uma questão de identidade na casa também. Sim. Como é que é a experiência do cliente lá? O que eles falam? O que eles sentem? Aí eles gostam muito, assim, a gente tem uma parede, a gente fez um espacinho, assim, montou uma parede e tentou fazer ela bem característica mesmo, né? Botou um fundo de palha, quadros indígenas, usamos também máscaras que lá a gente chama de carranca, né? Que ela é trabalhada na madeira. E temos quadros também, tudo feito de lá mesmo. É feito à mão, né? É feito Artesanal. à mão e vem de lá. A gente não comprou aqui, a gente comprou lá para trazer para cá para compor a nossa decoração. E aí o pessoal adora. Temos canecas também de cerâmica, marajoara, que é onde a gente serve drink. A gente tem um drink que vai nela, que é de cupuaçu com a cachaça de jambu, que é tipo uma caipirinha, né? Ô, Johnny, tem compromisso para mais tarde? Já tô curioso já. Então, tudo isso compõe a experiência e o ambiente. E o pessoal gosta, vai tirar foto. As crianças também amam. Inclusive, as nossas canecas, elas estão para acabar, porque os clientes, eles vão... Todo cliente que vai, ele quer comprar a caneca. É isso que eu ia perguntar agora. Vocês vendem as canecas? Porque eu fui num... eu não vou lembrar o nome agora. É um restaurante que ele é paraense. Ele fica aqui na Zona Norte também. Sim. Puta, eu não lembro o nome agora. Deve ser lá no Quintal. Quintal Paraense. Isso, Quintal Paraense. E lá tem até uns eventos que rolam as danças lá, tradicionais e tal. É verdade. E é muito bacana. E aí eles tinham alguns produtos, né, regionais para vender. E é muito legal, porque a pessoa vai, ela por exemplo, quem é aqui de São Paulo, né? Muitas vezes não tem oportunidade de ir lá na Amazônia para conhecer a cultura e tudo mais. E ter um espaço como esse é uma oportunidade de integração cultural interna, né? Sim. A gente consegue estar lá, se imergir um pouquinho na cultura. E quando você vai, conhece, principalmente é muito bem atendido, você quer levar uma lembrança. Igual a gente quando viaja. A gente quando viaja para um estado, a gente quer trazer uma lembrancinha para lembrar daquele momento e tal.
Isso aí, se vocês não fazem, vão começar a fazer. Né? Então, A gente tem essa intenção. Faz parte a do nosso nossa plano. ideia, tipo, primeiro foi colocar, Uhum. fixar, né, a parte da gastronomia, da hamburgueria em si, e depois a gente quer partir para uma outra etapa, né? Que não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Até porque somos só nós dois, tipo, o aporte financeiro é o que vem hoje Do resultado que é feito, resultado né? da hamburgueria. Então, mas a gente tem projetos de fazer essa parte aí, visando esse cliente que vai lá, gosta e talvez E quer levar queira levar uma lembrança, queira comprar para fazer uma decoração em casa, porque é muito bonito, tipo, é coisas diferentes para você ter em casa decorando. E a né? demanda ela já existe. Já. Até, eu acho que até não só a pessoal- caneca em si, mas quadros, essas Sim. questões mais regionais, A eu acho que é gente bem tem um bacana. copinho também com as características do boi, né? Do caprichoso, do, Caprichoso do Garantido. Que a gente serve o shot da cachaça de jambu nele, Ó, né? Na dose. Então, o pessoal vê e se na interessa, verdade- né? na Já existe a verdade, demanda. Tudo gera curiosidade das pessoas, Uhum. né? Elas começam a perguntar o porquê que é assim, se... Aí vem a questão, não sei se você sabe, que em Parintins a Coca-Cola é o único lugar do mundo que a Coca-Cola muda de cor. Ó, Ela faz uma legal. Coca-Cola com a embalagem vermelha e branca, que é a tradicional, né? Uhum. Mas ela faz uma embalagem azul e branca, que é o único lugar do mundo que tem essa cor por causa do boi, que um é vermelho e branco, o outro é azul e branco. Então, para ali ela ganhar os dois lados, ela teve que aderir a isso. Investe nessa identidade, Sim. né? Tem a indústria, ela tem esse papel de conseguir se adaptar, né? Principalmente a questões regionais. Você vê muito. E aí, assim, é até uma pegada mesmo de se inserir no meio da comunidade, da região, na cultura e fazer parte dela, né? É uma forma de você mostrar que você realmente está interessado Isso, em se importa. participar de aquilo. Vocês ali. têm lá essa coca também? Então, essa coca é que gera muita curiosidade do pessoal. Eles perguntam: você não tem aquela coca que é azul e tal? Ela é muito difícil de você conseguir. Ano passado, fiquei o período todo do festival tentando Uhum. conseguir com amigos que trabalham dentro lá dos camarotes da Coca-Cola e tudo. Mas é muito difícil você conseguir. Mas ela roda normal lá Então, ou é só durante o no evento? período. Só durante o evento. Ah, tá. Eles fazem uma linha, né, exclusiva para o evento, assim como a Ambev faz. A da Ambev nós temos lá. A Ambev, as latas de 350, ela lança com impresso dos bois. Tipo, Legal. garantido, caprichoso. Aí todo ano ela faz uma nova... Novo lote, né? um novo modelo. lote, um novo desenho e Uhum. lança. Aí esse aí também o pessoal coleciona. Tem gente que tem aí de todas as edições. Quando que rola a festa? O festival, esse ano, ele vai rolar dia 28, 29 e 30, se eu não estou De enganado. junho. De É junho. É sempre no último final de semana de junho. E aqui, vocês fazem alguma coisa também ou vocês estão lá no evento? Não, aqui, em nenhum momento a gente ainda fez alguma coisa relacionada. A gente né? deixa transmitindo na TV, né? Aham. Lá para quem vai lá no salão Legal. durante o final de semana consegue assistir, né? Mas não chega a ser um evento em si. E a gente também compartilha, né? No nosso Instagram, a gente nosso compartilha Instagram, a o gente link de transmissão, né? Que como é uma TV regional que transmite, então uma forma do pessoal de fora assistir é YouTube hoje em dia, né? Hoje em dia é YouTube, a TV regional ela pega e joga o link no YouTube e o pessoal assiste pelo YouTube. Legal. É uma forma de conectar também. Tem muita gente de Sim. lá aqui também, né? Então, Tem. Não, Ixi, e demais tem muita até. gente que você nem imagina, a pessoa, ela gosta. Uhum. Sexta-feira mesmo, teve um aniversário, aí uma moça, eu acho que 15, 16 anos, né? Acho que até que menos. ela contou pra gente que ela é apaixonada desde criança pelos bois. tem muita... Então você nem imagina assim, né? Mas como o nosso Brasil ele é multicultural, né? Para todo lado que você vai, você saiu aqui do centro de São Paulo, anda 100 km, já é uma cultura totalmente diferente. Verdade. Então, tipo, você nem imagina que eu tenho uma pessoa aqui em São Paulo que ela tem o conhecimento da cultura que está inserida lá na região amazônica. É muito, muito forte isso. A gente está muito conectado, principalmente eu acho que de uns anos para cá, de umas
2, 3 décadas para cá que deu todo esse boom da internet mesmo, que a conexão e a velocidade de informação fluiu muito rápido, a gente conseguiu alcançar e chegar em lugares que não chegava antes. Sim. Sim. Hoje em dia eu acho que você não vive, né, sem a internet, sem a tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, muito importante. Quanto tempo já de hamburgueria? A gente está no nosso 4º ano. 4º ano. É. Se vocês pudessem voltar lá hoje, no dia 1 da garagem, qual o conselho que vocês se dariam? É que a gente foi muito, meio que a gente não abriu a mente na questão do marketing em si. Hoje, se a gente voltasse no dia 1, A gente teria começado mais cedo a fazer isso. Né? eu teria aguardado um mês e teria investido primeiro um pouco mais no marketing para poder realmente abrir as portas. Porque eu acho que pra gente o que faltou muito foi o marketing. Que o nosso maior marketing hoje é o boca a boca. Uhum. Só que o boca a boca ele não chega tão longe quanto a internet chega hoje, né? Que a internet, a gente tá aqui, mas ao mesmo tempo a gente pode estar lá na Zona Sul, lá no Jabaquara. Então, tipo, isso aí foi o que eu me arrependo hoje, a gente sempre conversa. De ter se atrasado, Que a gente, na verdade. Tipo, porque foi muito cabeça atrasou dura pouco nessa a gente parte isso. do marketing em si, né? A gente pensou em tudo, tipo, nas outras coisas, e meio que foi deixando ele de lado, achando que pelo fato de a gente estar trabalhando com algo que ele acaba se vendendo por si só, que em 2021 a hamburgueria ela estava Um auge, no auge gigante, muito né? grande. Então a gente achava que, tipo, isso aí Que ele só fazer ia um produto bom só e fazer um gostoso, produto tava bom, bom. tipo, até hoje ela é rica, eu falo, né? Que é o básico bem feito. Você Sim. tem que fazer o básico bem feito e acaba vendendo por si só. Mas só que, querendo ou não, a internet, ela é um braço a mais para você, né? Isso no começo até funciona, né? A gente abre um negócio e só fazer lá, entregar um produto bom, bem embalado, bem feito e tal, acaba funcionando porque também é algo novo, desperta muita Sim. curiosidade das pessoas que estão na região e tal. Mas se você não aplica depois uma estratégia de marketing, não faz porque, investimento... na verdade, você chega no máximo, né? Porque você vai ter a clientela da região, só que, tipo, a clientela da região ali, ela não vai te comprar todo dia, Sim, não vai sim. ter... Aí você tem que começar a garear pessoas de outras regiões, e aí é nisso que o marketing Como eu acaba falei, entrando, assim, né? toda estratégia que você usar, ela tem prazo de validade. Qualquer uma. Né? Então, você tem que estar se inovando. Assim, nós, enquanto pessoas, somos muito introspectivos, né? Não somos aquela duas pessoas comunicativas Ah, ali são que sim. chega nos Olha, lugares super Bem, e não temos um ciclo social muito grande, justamente por não sermos daqui de São Paulo, né? Nossa família, nossos amigos, todos estão lá nas nossas cidades. Então, tudo isso começou a se tornar um pouco que um obstáculo, né? Eu acho que seria essa palavra. E aí chegou um momento que a gente precisou se tocar. Tipo, falar, cara, a gente já tem um hambúrguer que o pessoal gosta, né? Tem os poucos clientes que temos, é uma comunidade muito boa. A gente adora nossos clientes, são pessoas sempre do bem, são leais, são fiéis, né? A maioria que vem a primeira vez fica. É muito difícil, não. Então, a gente precisa só ampliar isso. E o jeito da gente fazer isso é botando a nossa cara a tapa. A gente precisa ir para a internet, precisa aparecer no nosso Instagram. Né? Hoje em dia a gente já criou um plano aí de marketing, de conteúdo, para poder estar postando sempre, não só de lanche, mas tá aparecendo nos stories. A gente já faz meme. Né? Já vai aparecendo muito mais. fez muita diferença para o negócio de vocês? Nossa, a resposta está aqui, né? Porque faz muita diferença. Assim, E é uma coisa que a gente se arrepende, tipo, até hoje disso aí, de a gente não começado ter mais começado assim. a gente né? demorou a se tocar disso, porque a gente está no nosso 4º ano. Ano passado, em maio do ano passado, né, agora vai fazer um ano, foi quando a gente começou a ter um social media.
né? Um social media para cuidar das nossas redes sociais, para fazer a programação de conteúdo e fazer filmagens ali com uma qualidade boa de resolução, fotos boas. Vai fazer 1 ano agora. Então, agora, 1 ano depois que a gente está começando a colher frutos disso. Antes a gente É um era trabalho muito... que você precisa começar a fazer, né? Mesmo que seja de forma amadora, a gente bate de vez em quando nessa tecla aqui falando, né? A importância de você aparecer. E hoje o público, ele visa muito a identidade real do negócio. Então você mete a sua cara lá no telefone, fala, galera, ó, tô indo pro mercado fazer compra. Isso. E aí vai, ó, putz, ó o preço disso aqui, quanto é que tá, que não sei o quê. Putz, tá, quase bati o cotidiano, o dia a dia é o que interessa e o que capta a atenção das pessoas. Isso é verdade. Se você hoje pega isso, mesmo que de uma forma mais amadora, eu acho que é válido começar e aos poucos mesmo, quando você começa a pegar o gostinho de fazer, eu acho que desperta na gente uma vontade de aprender, de querer buscar entender como fazer melhor, aprender a editar um vídeo melhor, e tem uma série de ferramentas, tem conteúdo pra caramba aí na internet para ajudar a desenvolver esse lado, né? E quando chega num momento que a coisa começou a fluir, a gente tem diversos profissionais aí no mercado que acabam auxiliando nesse passo. Hoje em dia, assim, eu sempre falo para ele, hoje em dia tem produto para tudo. Tem gente para te vender todo tipo de serviço. Sim. Tudo. Seja só para fazer um ensaio de fotos, se é só para fazer edição de vídeo, se é o gestor de tráfego. Cada um é um profissional diferente, normalmente, né? Tem alguns casos que uma pessoa oferece tudo, mas tem alguns que oferecem um serviço só. Então, assim, nem sempre você vai ter, talvez, o capital para investir individualmente em cada um, né? Então, a gente precisa também se coçar, assim, para aprender também um pouco, obviamente. Pelo menos o básico você tem que ter até para noção, você entender, né? Não tá... Porque da mesma forma que você falou, do mesmo jeito que tem gente boa... Tem gente ruim que vai se aproveitar da situação. Tem gente que vai te oferecer o serviço só para tentar pegar o seu dinheiro, mas não vai te entregar o serviço. Ela vai isso aí. fingir então, que tá trabalhando. É interessante saber um pouco, estudar, tem informação pra caramba aí, tem muita ferramenta. E agora, então, a gente está vivendo um novo boom aí, uma nova virada de chave, que são as inteligências artificiais que, nossa, verdade, teoricamente não são de agora, já está há muito tempo isso rodando, mas publicamente estão abertas a mais agora, a gente está se descobrindo no meio disso aí e auxilia muito para você montar um conteúdo, por exemplo, você falou, montar um cronograma de postagem, que antes você muitas vezes precisava de um profissional para entender a sua rede, ver o que vai fazer, hoje você consegue fazer isso com inteligência artificial. O ChatGPT aí... Nossa, ele é uma mão na roda aí para tudo, ele ajuda muito no dia a dia e você tem que também se interessar de aprender, né? Eu acho que tá muito mais da pessoa de fato querer fazer, né? Querer dar o primeiro passo, entender que é necessário, igual vocês falaram, pô, podia ter começado mais cedo, podia ter trago isso mais adiante e a gente talvez estivesse um pouco mais longe. Mas a importância de se mexer mesmo, de se mover para fazer acontecer, faz toda a diferença. Outra pergunta. Dentro desse processo todo, cara, qual foi o maior arrependimento que vocês tiveram, assim? De alguma coisa que investiu, que deu errado, de não ter feito alguma coisa, de ter mudado alguma coisa na operação? Olha, eu tenho um só. Acho que é só um, né? Que eu acho que a gente se precipitou na hora de abrir o salão, né, a loja, porque assim, a gente estava numa garagem, né, uma coisa ali super amadora, né, e a gente tinha construído uma comunidade legal de clientes, tudo, tava tudo certo, só que a gente meio que se empolgou em fazer logo o salão, porque eu acho que a gente tinha uma certa ansiedade de ter um lugar com a nossa cara, com a nossa identidade, né? E se fosse hoje, né, se eu voltasse lá atrás, antes de chegar nessa parte, eu teria montado uma operação maior, uma cozinha mais profissional. É uma focada no delivery, no caso, né? Eu teria investido mais tempo nessa parte, né, de aprimorar a operação interna da loja. Aí, tipo, agora nós temos uma cozinha estável, ok. Aí vamos pensar no salão pro público fora, né? Eu acho que eu teria feito isso.
Que eu acho que a gente se precipitou nessa parte. É que o que aconteceu? Quando a gente fez essa mudança, querendo ou não, você quebra um ciclo e começa outro, né? Sim, sim. Aí nessa quebra de ciclo, você tem aumento de custo, tem tudo. Então, isso aí tudo vai refletir O que no você cliente, perde era né? importante para manter, né? Sim, Também, né? tudo isso. Aí dentro desse processo também, a gente ficou trabalhando na garagem e montando. Então, tipo, você tinha que manter a família, a casa A e gente manter passou uma... 6 meses, assim, né? E- Construindo o sim. ponto e trabalhando E na garagem. manter ali uma obra, né? Então, pra gente meio que deu uma desequilibrada, tanto na nossa parte operacional, quanto na nossa parte financeira. Então, hoje, tipo, se você me perguntasse, é, aí 2 anos atrás, fez 2 anos, né, que a gente De mudou. salão. 2 anos atrás, você faria a mesma coisa? Eu falei, não, eu investiria aqui Na e operação. manteria essa operação, claro, com mais foco, né? Uhum. E esse é um dos maiores arrependimentos que a gente tem, tipo, Sim. Que aí depois a gente foi querer aprimorar a operação, né? Até na questão de utensílios, maquinário, tudo que poderia hoje em dia estar facilitando a nossa rotina. E a gente não conseguiu fazer por conta disso, porque aí o nosso custo ele está sendo consumido para outras coisas, né? E Para manter outras coisas. a nutricionista pega muito no pé? demais. Hoje mesmo a gente tem um filho, né? Que eu considero ele como filho. É um sobrinho meu que ele estava completando 18 anos e ele pediu uma oportunidade, né? Disse, eu quero ir para São Paulo, trabalhar com você, você me aceita? Eu disse, tá, tudo bem, não tem problema. Conversamos, a gente estava até lá no Amazonas, aí chamei ele, chamei a mãe dele, conversamos. E nisso foi resolvido. Ele veio, trabalha com a gente. O problema dele acho que o problema de todo jovem hoje, é a questão do vício de tela e o consumismo de coisa doce, salgado, Uhum. essas coisas. Então, tipo, ontem ele tava de folga, aí hoje ela foi jogar o lixo e achou uma nota. 100 e poucos reais só de doce, sorvete e chocolate. Meu Deus. Aí Aí eu fico louca. aí ela, como ela é dessa área, né, e ela, tipo, segue bem a risca, aí ela disse, nossa, ele comeu tudo só ontem, porque não tem nada na geladeira do que ele comprou e, e só as embalagens no lixo, né, então foi... Comeu por um mês. de Sim. doce. Eu pego, Aí- mas na operação também eu sou bem chata com isso, principalmente a questão de Acabou limpeza, ajudando né? muito também, né? Porque Tá, você sim. tem toda uma base de conhecimento Com e sabe o que certeza. precisa ser aplicado de fato pro negócio. Ah, né? com certeza. Aí, tipo, às vezes acaba deixando alguma coisa na geladeira, tipo, aberto ou sem uma etiqueta, sem embalagem. Aí ela vai lá e fala, nossa, isso aqui eu não aceito, é inadmissível. É porco, é porco isso aqui. Quem ouve sou eu, A né? gente que mexe com comida, a gente tem que ter muito cuidado, né? A questão nutricional, de fato, é muito importante para a condução correta de um negócio, né? A gente Com mexe com certeza. alimentação que, Sim. cara, qualquer vírgula errada pode custar uma vida. Não, é de isso fato. mesmo. A gente até, tipo, optou, tipo, a nossa cozinha, a nossa área de operação toda, ela é aberta. O cliente vai lá, ele se escola no balcão ali, ele fica olhando, fica Ele consegue indagando ver, o que né? que é. Tipo, é bem melhor, porque você acaba focando também. Você se tipo, policia para sempre você manter não tudo tem redondo, como né? você deixar aquilo ali bagunçado, sujo, nada, porque todo mundo tá vendo. Então você acaba se policiando nisso. Então, Deixa eu te pedir uma pergunta aqui que vai ser quase uma micro consultoria. Imagina a galera que está aí montando um negócio, montando uma hamburgueria ou que tem uma operação rodando e muitas vezes não consegue ter essa parte importante que é um profissional de nutrição para entender como armazenar bem os seus produtos ou as rotinas. Se você pudesse dar aí de 3 a 5 dicas simples, sei lá, 2, 3 dicas simples de como melhorar a operação ou de que cuidados ter na operação para não ter nenhum problema alimentar ou até vigilância, enfim. Sim. Cara, eu acho que o primeiro de tudo seria mostrar para a equipe a importância daquilo, né? Do porquê aquilo tem que ser tampado, etiquetado e manipulado. Não só o cuidado com o alimento em si, mas o alimento da pessoa, né? A higiene pessoal, de estar sempre lavando as mãos. Outra estratégia que eu aplico não só lá na loja, mas também em casa,
deixar plaquinhas, lembrando, né? Lave Lave a as sua mãos. mão, vai fazer, não esqueça de tampar o galão de água, esse tipo de coisa, que é pro dia a dia, né? Eu acho que também dá bastante Ajuda muito. resultado, né? E ficar em cima, cara. Infelizmente tem que ser presente. Você precisa ser presente, né? Porque não só enquanto nutricionista, mas até você enquanto líder do seu negócio. Também você precisa ser presente. Ou ter alguém responsável por isso. Né? Porque em empresas muito grandes, nem sempre o dono está lá dentro, porque tem outras demandas, outros negócios, mas ter um gerente, por exemplo, que vai ser os seus olhos lá dentro, para a equipe saber que ter alguém de referência. Tipo, eu preciso fazer certo porque o gerente está aí, né? O dono está aí. Na verdade, você Nesse precisa ter uma pessoa acompanhamento. de referência, colocar uma pessoa de referência que realmente saiba todos os processos, para quando ela tiver aquela dúvida, ela vai indagar você e você não souber, ela já vai perder a confiança em Sim, você sim. já vai perder a credibilidade, porque ela vai te perguntar e vai dizer, se ele tá pedindo para me fazer, ele não sabe fazer, o porquê que eu preciso saber? Sim, é verdade. Então tem tudo isso. Então é um conjunto de fatores que vai levar ali a você a chegar num ponto certo, né? Tipo, a nossa operação ela é pequena, mas tudo ali a gente tenta mostrar de forma do que a gente sabe. Porque, eu vou te mostrar desse jeito, desse. Ah, mas por que você tá fazendo isso? Porque eu fiz assim, eu testei fazer assim, eu não cheguei aqui do dia pra noite para mostrar para você que eu tô fazendo, que é desse jeito que precisa fazer. É questão de experiência, é convivência com outras coisas. Eu mesmo, tipo, hoje em dia, a gente anda muito por aí, a gente sai observando, a gente fica olhando cozinha, fica olhando churrasqueira dos outros, fica olhando. Ontem O mesmo. passeio já é uma pré... Ontem mesmo a gente foi almoçar aqui inaugurou o Largo do Limão, que fica ali no Jones Grill. Não, é Jones? Não, Tones Grill. Aí chegou lá, primeira coisa que a gente viu foi o dono, que é o senhorzinho, lá o tempo todo, em cima, nas mesas. Às Fica vezes passeando, chega até a assim, ser incômodo, porque você pensa que ele tá observando você. Não, mas ele tá ali o tempo todo ali. Tipo, precisa tirar isso, precisa limpar isso, precisa organizar. E a gente fica observando essas coisas. Porque em alguma coisa que ele tá fazendo ali vai servir pra Vai gente servir, de alguma verdade. forma. Verdade. Então, tipo, tudo isso, você tem que estar o tempo todo observando. Claro que você não vai ser curioso de ficar ali metendo a mão, ficar mexendo nas coisas alheias, né? Mas você observar, com certeza Você você já consegue vai extrair muita adquirir, coisa. você Verdade. vai adquirir que se alguma você coisa. treinando bem a sua equipe, ela consegue andar sozinha, né? Porque eu acho que existe a importância também do seu negócio ele caminhar sem você. Sim. Né? Pelo menos um dia durante a semana que é menos movimentado. Existe a equipe ser treinada para isso. Né? Mas também você não pode se ausentar 100%. Né? Vira e mexe, você precisa estar acompanhando de perto para garantir que o padrão continue. Bons, né? Mas você ter manuais, essa questão tanto das plaquinhas e ter manuais de todos os processos, livros de receitas, né, fichas técnicas de tudo que é preparado dentro da sua cozinha, de uma receita de molhos, de tudo. É essencial ter um lugar que o seu funcionário, hoje é preciso produzir tal coisa. Beleza, tem aqui o manual com a receita, fácil, eu vou fazer aqui, sem você ter que estar lá dando passo a passo. Né? Você cria... eu tô com uma gestora nova na minha empresa lá, na Speed, e ela veio justamente para me ajudar a botar em prática todas essas visões, né, esses processos. Sim. E aí a gente criou a cultura do backup. A gente entendeu que, por mais que sejamos uma estrutura com um time pequeno, é importante ter um manual bem estabelecido para que, se sair qualquer pessoa, qualquer uma outra que entre no lugar, vai ter total condições de executar aquela função. E também todo mundo da equipe precisa ser um backup em algumas horas ou em alguma situação de outras funções. Então, se eu cuido de operar a loja, por exemplo, se eu sou o atendente da loja, eu tenho que entender como é que funciona algumas funções básicas que têm relação com a venda
No administrativo, eu tenho que entender um pouco sobre a parte logística, onde armazeno, o que guarda onde está cada produto. E aí a gente consegue ter braços de apoio. Sim, aqui do dia, se ao caso algum dia a pessoa faltar, o outro a consegue gente sabe, às cobrir. vezes passou mal, teve um problema de saúde, um Sim. acaba cobrindo o outro e o negócio flui, que é uma beleza. A gente Isso é botou verdade. isso em... Faz um mês, mais ou menos, que a gente botou em prática. E aí, como colocamos? Treinamento. Toda semana treinando, explica, mostra. Aí aconteceu um caso semana passada de um dos colaboradores ter um problema de saúde, faltar por um dia e a coisa fluiu redonda. Não teve problema nenhum. É que, na verdade, o mercado em si, de qualquer área, ele está exigindo muito disso. Porque hoje, o que está acontecendo? Tem cada vez menos pessoas interessadas no trabalho CLT, né? Nesse A momento. maioria das pessoas ela está indo para o trabalho informal. Então é mais difícil você hoje conseguir uma pessoa para cada área específica. Sim. Então, tipo, um ponto positivo hoje de um funcionário é ele conseguir atuar. Claro que ele não vai acumular funções, né? Mas ele ter conhecimento e tá aberto, sim, né? em a se algum adaptar. momento, se precisar, ele tá ali disponível para executar. Perfeito. Que isso aí já envolve também a questão de estimular o pensamento em equipe, né? Uhum. Porque não ficar com aquele, não cultuar aquele pensamento de tipo, eu fui contratado para fazer essa função, eu vou fazer só isso daqui. Não vira. Você conseguir estimular nele o espírito de time. De né? liderança, Que né? Porque tem em algum que- momento ele pode se tornar um líder de uma equipe porque ele sabe desenvolver todas as tarefas da empresa. Então, tipo, não precisa ele lá todo dia fazer tudo, né? Até porque Sim. não consegue. Mas tem que ter uma noção, né? Mas ter uma noção de que tal lugar é feito isso e eu sei o básico disso. Para em algum momento, talvez em algum momento você precisa de um novo líder. Eu posso colocar essa pessoa porque ele vai estar apto a exercer. Ele tem a proatividade de fazer as outras coisas. Vocês pensam em futuramente expandir, ter outras lojas ou o foco é cuidar dessa para ela crescer? Por enquanto, o nosso objetivo é cuidar dessa, né? Que assim, como eu falei para você, esse ano é o segundo ano de salão, né? Antes a gente estava só no delivery. Então, ano passado a gente tirou para cuidar dessa parte da comunicação, de montar um Instagram bom, de ter para atrair mais clientes e tudo mais. Aí esse ano agora a gente botou como meta cuidar da nossa operação total. Porque, como eu falei para você, no início foi uma coisa que a gente errou de ter saído da garagem direto para o salão. A gente meio que pulou uma etapa, né? Então, esse ano eu coloquei como meta isso. Falei, meu foco vai ser esse. Tudo que a gente conseguir de lucro entrar, eu quero investir na nossa operação. Eu quero melhorar o maquinário, conseguir contratar mais uma pessoa para ajudar a gente já precisa, a gente está precisando já de pessoas, então eu quero investir nisso. Né? E aí mais na frente, não sei como vai estar ano que vem, né? Que o cenário que a gente está vivendo, ele está instável, a gente não sabe o dia de amanhã, como vai ser. Então, a gente também tem esse modelo de administrar mais cauteloso, né, de não fazer investimentos ali muito altos, muito grandes e correr o risco de não dar certo e a gente ficar ali com a bomba ali nas mãos, né? Então, a gente sempre optou por fazer esse crescimento um pouco mais lento, mesmo que demore mais. E aí, dependendo de como tiver ano que vem, quem sabe a gente expande mais algumas coisas, né? Ofereça mais serviços. Enfim. Legal. Pergunta-chave pra gente ir fechando, hein? Sim. Caprichoso ou garantido? É garantido. Ele é garantido. Eu torço caprichoso. Já temos a treta. Vocês têm o hambúrguer do caprichoso garantido? Não, né? Não, Mas assim. até que é uma boa É ideia. uma ideia legal, assim, hein? Fazer gente pelo menos durante o período do evento, né? Lançar na casa, fazer uma Verdade. competiçãozinha dentro da casa, ver quem vende mais, divulgar na Sim. rede social. É legal isso aí. Uma ó. ótima ideia. A gente, Obrigada, a gente inclusive. nunca Muito pensou, bom. né? Nessa de colocar. O que a gente pensou foi em colocar mais o audiovisual deles, né? Aham. Só que a gente não consegue por bater de frente com questões como é
tipo o judiciário, né? Você precisa ter uma autorização para Sim, usar a imagem. questão de imagem, né? E então, tipo, a gente acaba meio que ficando preso nisso, pelo fato de a gente não ter tanto poder aquisitivo de ir lá e comprar um direito para usar. Mas será que não é deles. liberado? Porque assim, é algo, eu acho Não, que é algo de questão cultural, né? Então, antigamente era liberado, só que de uns 2 anos para cá, eles começaram, acho que visando lucros também, né? Porque você comprando, você tem fins lucrativos para a empresa, né? Para associação, que é uma associação, né? Eles passaram a vender, né? Esse direito. Então você tem que comprar de um e comprar de outro. Então você tem que comprar 2 direitos. É que atualmente esse ano, de uns 2 anos para cá, a nossa região, né, não só a região dele, mas a região norte como todo, ela tá muito na mídia, né? A mídia ela deu um olhar direcionado muito para essa região, que eu, no caso, eu sou do Pará, então agora a gente vai ter aí a COP30, que é a conferência climática que vai ocorrer lá na cidade de Belém. Então, a gente está vivendo um momento que todos os olhos estão sendo virados para lá. Então, essa parte dos interesses de direitos, de marcas, de tudo, começa Faz sentido. Também começa a entrar nisso, você né? tendo uma visibilidade grande, eles focam também no lado financeiro, né? Sim. Maior. Com certeza, Então, né? um exemplo é o que a gente comprava antes. Antes a gente comprava 1 quilo de castanha do Pará, Nossa. castanha da Amazônia, do Amazonas, tanto faz, tem vários nomes, né? Essas tretas antes aí a gente comprava por R$ 90 o quilo. Hoje em dia você vai no mesmo lugar que a gente comprava, tipo R$ 120. Então já foi a gente vê que isso é o reflexo. A mesma coisa o peixe. Antes a gente comprava o peixe, era R$ 75 o quilo. Hoje você vai e tá os mesmos. 90. Tipo 90, 110, dependendo do. E como é do difícil período. equilibrar esses pratos, né? De Nossa, manter uma demais. coisa. Você vê, vocês estão trazendo algo que é riquíssimo, uma questão de identidade cultural, uma oportunidade da galera conhecer, mas ao mesmo tempo você manter esse padrão de ter os insumos sem afetar muito o CMV do negócio é uma dificuldade gigante. Não só desses produtos regionais, mas de tudo, assim, porque os insumos eles aumentaram no geral para todos, né? Não foi só para nós. E aí, dependendo da região, da cidade em que seu negócio está localizado, você também não consegue repassar para o seu cliente 100% do aumento que você teve no insumo. Que na verdade, se você tem que acompanhar a realidade do seu público, né? Se você for passar os 100%, você vai ter um hambúrguer aí de R$ 100, porque todo dia praticamente está tendo... Tem alguma coisa que eu recebi essa semana um e-mail aí de reajuste nos molhos. Vai ter um aumento aí nos molhos aí. Sim. E aí só agora estamos em abril, já é o segundo reajuste só esse ano. Sim. Aí você tem que ter o jogo de cintura para conseguir continuar tendo um lucro sem prejudicar tanto a venda. Eu, né? como distribuidor, embora eu não tenha uma operação de hambúrguer, eu já tive, mas como distribuidor, os conceitos básicos são muito similares. Né? E eu acho que um dos grandes segredos que não podem morrer para nenhum dono de estabelecimento de comida, seja hamburgueria, pizzaria, qualquer um outro, o grande segredo não está na receita, não está no mega salão decorado, não está no produto único exclusivo que você vai fazer, na técnica milenar que você vai aplicar. O grande segredo do negócio está na compra. Se você conseguir comprar muito bem, traçar um processo de compra legal, ter insumos de qualidade, mas comprando bem, você está garantindo a saúde do seu negócio e mais rentabilidade para o seu bolso. Verdade. E aí, assim, eu falo isso, eu sei, o que eu vou falar agora me afeta, mas sem medo nenhum eu falo, porque o meu objetivo é, de fato, mostrar para a galera que dá para fazer melhor. Se você tem hoje um fornecedor e você só fica nele, você corre um risco absurdo de ou perder oportunidades ou deixar de melhorar o seu processo. Eu acho que, assim, tem parcerias que tem que ser, de fato, fixadas. Eu tenho hoje clientes que estão desde o dia 1 comigo, e a gente vai fazer 7 anos de speed agora, esse ano, né, de operação mesmo, né? A empresa tem um pouquinho mais de tempo, mas eu fiquei um tempo ali desenvolvendo, estudando como fazer e tal. 7 anos de operação e eu tenho gente que está comigo desde o dia 1.
E não saiu, e não sai, assim, é uns caras que eles mesmos falam, cara, não largo, não troco, porque a gente tem uma série de outros benefícios e cuidados que a gente faz com o parceiro, que aí, quando você vai fazer a conta, ainda é muita vantagem estar junto. Mas, de uma forma geral, você tem que estar sempre de olho no mercado, pesquisando novos fornecedores, entendendo como é que está um preço, vendo outras marcas, não tem essa de só a marca X que é boa, não. Vendo outras marcas, provando, às vezes você acha insumos de qualidade, com uma qualidade absurda, ou às vezes até melhor do que da marca X famosona lá, e aí você prova, tem um sabor, tem todo um processo de cadeia de produção de qualidade e o custo é menor. Essa parte de compras e fornecedores, ela fica comigo, né? Então, é uma coisa assim, que pelo menos de 3 em 3 meses, eu estou sempre fazendo um apanhado ali geral de se eu não consigo encontrar um local mais barato ou não. A gente compra muito no mercado também, no atacado, né, nesses atacadistas. E vira e mexe, eles fazem ali promoções muito boas. Então, a gente se preocupa de ter ali uma reserva para quando a gente tiver essa oportunidade, encher o estoque, que ali vai deixar a gente talvez 15 dias despreocupados com aquele insumo. E no final de tudo isso reflete no bolso, né? Você sobra muito mais rentável para com certeza, ajuda a diferença é grande. demais. Muito bom. Um prazer imenso falar com vocês. Eu tô curiosíssimo para ir lá já conhecer a casa. Funciona de que dia lá? É de terça a domingo. De terça a sábado é das 5 até as 11h30. Na verdade, sexta e sábado a gente estende até meia-noite, né? E domingo de 5 às 10h30. Que a gente encerra um pouco mais cedo, que na região o movimento é mais pacato, né? Onde está localizado? Qual o endereço? Valdemar Martins, 441. Peruche, próxima Avenida Casa Verde. Próxima Avenida Casa Verde. Hoje não vai dar, hein, Johnny? Não, hoje não, amanhã... mas sinta-se convidados. Não, a gente está em obras aqui, né? Sim. E essa semana, da quarta em diante, eu vou vir para cá para passar o dia todo aqui, organizando algumas coisas com o time e tal. Na volta, certeza, de um desses dias eu vou passar lá. Já é certeza. Já vou passar lá. Pode ir, vamos estar lá. O Johnny tá mais perto de ele mora aqui do lado, ó. Ele mora aqui do lado, tem que ir lá já. Mas São Paulo é tudo próximo. É tudo próximo. Acho que mata é só a marginal, né? Depende do horário, né? Sexta, domingo, depois das 10 da noite. Tá bom, Gente, prazer conhecer vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo que vocês estão fazendo, porque tem uma coisa que eu falo há muito tempo, que a gente conseguir trazer a cultura do nosso país, a raiz, a essência, a gente tem muita coisa boa, muita coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser mostrada, e fazer o que vocês estão fazendo, em replicar, em trazer aqui para São Paulo, e mostrar às pessoas, e principalmente manter viva a cultura que a gente tem de produtos, de questões regionais, isso é riquíssimo. Pensem nos hambúrgueres aí do Garantido. Não, com certeza. Eu não vou Eu acho que rola muito isso, muito Foi mesmo. Muito boa. Se não for ou hambúrguer, ou pode ser até um drink de repente, enfim. Eu acho que na semana, principalmente no período do evento, rola essa competição e fica uma brincadeira legal. Eu acho que tem tudo a ver com vocês. Não, gostei com sim. certeza. Surgiu uma ideia muito boa. Tipo, eu tô maquinando. Claro, né? Tem um presentinho aqui para vocês. Tá. Ai, que legal. Para vocês poderem levar, pode pegar aqui. Tem um presentinho aí dos nossos parceiros para vocês. Olha, eu que agradeço. Como eu falei com a Bruna no WhatsApp, que ela perguntou, né, se a gente tinha algum acontecimento marcante que a gente gostaria de trazer para falar aqui. E eu falei para ela, né, que durante todo esse tempo é a primeira porta que abrem para nós. Ah, que legal. Essa aqui. Então, já se tornou uma coisa marcante, né? Já vamos guardar para o futuro. Eu acho que a história de vocês é muito bacana. Vocês têm, de fato, aí muita coisa já bem estruturada, né? Tão bem organizados. Tem uma visão muito grandiosa no negócio de vocês e principalmente fazer os processos, cuidar das coisas certinho,
Só em conversar aqui já me deu vontade de ir lá conhecer, de provar. Eu já sou curioso, eu gosto de provar coisas novas, então eu tenho certeza que a galera aí também vai sentir vontade e vai buscar lá um jeitinho de dar um tempo lá e ir lá conhecer. Sim. E a gente tem delivery também. A gente tem entrega própria, tem iFood. Então, se não der para ir, mas pode pedir que a gente entrega super rápido. No Instagram tá @AmazonBurger. É Amazon Burger Oficial. Tá. Tá? Então, Já segue aí, galera, gente. por favor, Amazon Burger Oficial. Bom, brigadão mesmo, mais uma vez. Queria aproveitar, você que tá aí assistindo, vai lá, segue @Amazon Burger Oficial. Se for aqui da Zona Norte, ou se não for também, venha conhecer. Já toma essa cachaçinha de jambu, que é sensacional. A Bruna provou numa feira comigo, não provou, Bruna? A gente provou numa feira aí, é sensacional essa cachaça. Eu amo pra cozinhar, então de vez em quando eu gosto de cozinhar, eu pego pra fazer algumas coisas lá, eu uso ela. Também siga @Burger no Papo em todas as redes, @UseBNP Oficial no Instagram aí para você ter as camisas exclusivas do seu podcast favorito. Agradecer os nossos parceiros, nossos patrocinadores que estão aqui, a nossa equipe maravilhosa, a você que está em casa, que está sempre com a gente aí, curtindo, comentando, compartilhando. Aproveita. Tem alguém que vocês gostariam de ver aqui para conhecer um pouquinho dessa história? Manda aqui no direct no Instagram pra gente, ó. Tem essa hamburgueria aqui que eu acho sensacional, eu queria que vocês conhecessem a história deles. Chama a gente que a gente vai dar uma olhada e marcar aí um bate-papo. Só para lembrar que a gente vai lançar uma promoção. O pessoal que viu a gente no podcast vai ganhar um desconto, um cupom de desconto. Aí 10%. Sim. Então, vamos soltar. Já tem nome? O cupom já criou? A gente pode fazer com o nome do podcast 10%. Então, que Burger no Papo 10. Para você que vai aí da Zona Norte, chama. Vai até onde a entrega de vocês hoje? Hoje nossa entrega tá 6 km. é 6 km a entrega nossa, própria, e o iFood é 15 km. Mas então, só que aí o cupom ele só entra na entrega própria, né? Mas no iFood tem diversos cupons também. Tem entrega grátis até 3 km. Então vamos fazer assim, ó. Na semana que for sair o episódio, eu já vou fazer uma chamada no Instagram e a gente solta junto isso aí. Beleza. Fechou? Tranquilo. Tá então, ótimo. Valeu, galera. Obrigado por você que estava com a gente até agora. Não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar. Manda pra geral, vai lá, segue os nossos parceiros também, dá essa força aí, eles que nos ajudam a fazer isso aqui, chegar todos os dias e trazer essas histórias inspiradoras para vocês. Tamo junto e até a próxima.